Bom, muito bem. Então, no nosso primeiro painel de discussões, nós vamos trazer perspectivas diversas de diferentes autoridades dos poderes executivo e legislativo sobre a reforma tributária brasileira. Então, nós vamos começar, e os coordenadores desse painel já estão aqui no palco, serão os senhores Charles Alcântara e Décio Lopes, já estão posicionados. Nós vamos convidar, a partir de agora, as lideranças políticas e legislativas para fazerem as suas considerações, que terão 10 minutos, sobre a reforma tributária brasileira, à luz do debate que ocorre em todo o mundo. Vamos começar recebendo o senhor secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto. Por favor, ele está se conectando conosco. Lembrando que no nosso evento nós teremos participantes presenciais e online. O senhor José Barroso está online e acredito que já teremos a sua conexão. Bom dia a todos. Conseguimos as imagens aqui no palco. Quem vai começar conversando com ele é o senhor Charles. Então, agora sim, temos a sua imagem. Por favor, pode ficar à vontade, senhor Charles, também para se conectar com o nosso convidado. Bom, mais uma vez, bom dia, e lembrou bem o Gabriel, bom dia para quem está assistindo ao vivo e boa tarde, boa noite. Doutor José Tostes, é um prazer recebê-lo aqui entre nós, no Fórum Internacional Tributário. Preferíamos, claro, tê-lo aqui presencialmente, para a gente trocar soquinhos, mas é um prazer. Doutor Tostes, que é um amigo, e assim posso chamar, inclusive da nossa região, do Norte, do Pará, hoje nos honra na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Citei há pouco, doutor Tostes, na minha manifestação de abertura, citei inclusive um dado seu sobre os 20 mil brasileiros que recebem cerca de 380 bilhões de reais, sem tributação, que é um dado seu, então lhe dou crédito, certo? E é uma honra recebê-lo aqui para, no tempo de 10 minutos, dividir conosco, com essa plateia presencial e virtual, o seu conhecimento, a sua visão sobre a tributação brasileira, à luz do que acontece no mundo, especialmente o mundo mais desenvolvido, os países mais desenvolvidos. Enfim, então, lhe passo a palavra para, em 10 minutos, discorrer sobre o tema. Muito obrigado mais uma vez, doutor Tostes. Muito obrigado, Charles. Queria cumprimentar aí a você e agradecer pelo convite. Cumprimentar também o Décio Bruno Lopes, presidente da Anfip, e o Alfredo Maranca, presidente da Sinafresp, e por meio do Alfredo, do Décio e de você, Charles, cumprimentar aí a todos os palestrantes, participantes deste Fórum Internacional Tributário. Uma excelente iniciativa aí, do qual eu tenho a satisfação de ter sido convidado e estar aqui participando. Primeiramente, queria ressaltar, antes de falar na reforma tributária, a importância do tema tributação e desigualdade. Sabemos que entre as principais funções do Estado está a distributiva, que é aquela em que o Estado deve promover os ajustes na distribuição de renda, com o objetivo de torná-la mais equilibrada e justa. E a importância dessa função é exatamente o combate às desigualdades de renda, e deve promover a arrecadação dos tributos para que os mais carentes, os mais necessitados possam ter acesso aos serviços públicos básicos. É dever do Estado combater a desigualdade social para que todos os cidadãos tenham vida digna. E a tributação é um excelente instrumento, importante instrumento, de que o Estado dispõe para promover a redistribuição da riqueza. E com isso, é dever, é obrigação de todas as administrações tributárias orientar as suas atuações, os seus trabalhos, as suas ações, para promover a justiça fiscal, que é um meio, um caminho para alcançar a justiça social. Então,
Desse modo, as alterações nos sistemas tributários, no ordenamento da legislação tributária, as reformas, necessitam principalmente priorizar essas mudanças que possam assegurar o caminho para a justiça fiscal, buscando eliminar privilégios, observando o princípio da capacidade contributiva e procurando assegurar um princípio básico para o combate à desigualdade, que é a progressividade na imposição tributária. E aí, agora, entrando nas propostas de reforma tributária, começando primeiramente pelas propostas que estão relacionadas à tributação sobre o consumo, sobre os bens e serviços, que é, sem dúvida, a estrutura da tributação sobre o consumo no Brasil, uma das mais complexas e desiguais do mundo. São 6 tributos que envolvem os 3 níveis de governo e representam em torno de 45% da arrecadação total dos 3 níveis de governo. Quer dizer, quase a metade da arrecadação tributária no Brasil é oriunda da tributação sobre bens e serviços, sobre o consumo, que nós todos sabemos que é uma tributação regressiva. Então, começando por essas propostas que estão relacionadas à tributação sobre o consumo, porque está aí a grande oportunidade de reverter esse quadro de regressividade e, sobretudo, de alterar e alinhar a legislação brasileira naquilo que há de mais moderno e reconhecidamente das boas práticas, que é a tributação efetivamente sobre o valor adicionado. Nesse sentido, foi encaminhado o projeto de lei 3887, que institui a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e que com essa instituição serão eliminados 5 outras contribuições atualmente existentes, ou seja, uma única contribuição vai substituir outras 5, o que representa um enorme avanço em termos de simplificação. Então, essa CBS está sendo criada nos moldes de um imposto sobre valor agregado, vai promover a extinção de inúmeros regimes de apuração diferenciados que hoje existem nas contribuições do PIS e da COFINS para diversos setores, e mais de uma centena de regimes especiais, o que torna a incidência do PIS e da COFINS extremamente desiguais e injusta. Vai promover uma tributação uniforme de bens e serviços, o tributo vai passar a ser apurado de uma forma muito mais simples para as empresas e transparente para o consumidor, eliminar por completo a cumulatividade com a cobrança apenas sobre o valor adicionado por empresa, vai promover uma desoneração integral das exportações, que é uma importante medida para melhorar a competitividade do país, acaba também com as 2 principais fontes de litígio hoje, discussões que existem no âmbito do PIS e da COFINS, que é uma discussão sobre o conceito do insumo e a exclusão do ICMS e do DSS da base de cálculo. E, por fim, a incidência da CBS vai ser exclusivamente sobre as receitas operacionais e não mais sobre as receitas totais, também eliminando uma discussão do que está ou não incluído no conceito de receita total. E essa proposta de criação da CBS é inteiramente aderente com a outra proposta que institui o IBS, né, é aderente a ela. Essa medida vai propiciar, sem dúvida, uma grande melhoria no ambiente de negócios, reduzindo as discussões e o contencioso enorme que existe hoje nos tribunais administrativos e judiciais. E vai promover condições para um combate mais efetivo à evasão e à sonegação fiscal. Essa proposta da CBS está na Câmara, sob a relatoria do deputado Luiz Carlos Mota, com quem nós temos realizado inúmeras reuniões com a sua equipe, e esperamos que o relatório possa estar concluído aí nos próximos dias e possa vir a ser apresentado e votado na Câmara. A outra, relacionada à tributação de bens e serviços, é a proposta de emenda à Constituição sob a relatoria do senador Roberto Rocha no Senado, que apresentou o seu relatório no último dia 5, e que institui o IBS, considerando as características da nossa federação, uma federação bastante descentralizada,
O modelo proposto será o do IVA na forma dual, com um IVA federal, que será a CBS, e um IVA subnacional sob a gestão dos estados e municípios. Para simplificar, é claro que essas duas incidências terão basicamente a mesma base de cálculo, simplificando bastante para os contribuintes. No âmbito federal, como eu comentei, a CBS vai substituir as 5 contribuições, e no âmbito subnacional vai substituir o ICMS e o ISS. Haverá certamente, com essa proposta, uma redução significativa da complexidade, da quantidade de tributos que o contribuinte precisará lidar, com significativa simplificação do sistema tributário. É importante salientar que essa proposta vai permitir, sim, um melhor equilíbrio da incidência da tributação sobre bens e serviços na estrutura do nosso sistema tributário. Vai haver maior transparência e o pagamento dos impostos será feito de uma forma muito mais simples e com maior segurança jurídica para o contribuinte e para o fisco. Isso vai favorecer o ambiente de negócio, promover o investimento e a geração de empregos que tanto precisamos. Ainda no âmbito dessa PEC está proposta a substituição do imposto sobre produtos industrializados, que é um dos 6 tributos que incide sobre o consumo, por um imposto seletivo, que será um imposto que vai incidir apenas sobre produtos que geram externalidades negativas. Isso também vai representar uma redução da carga tributária sobre bens e serviços, uma vez que o seletivo representará uma incidência menor do que hoje representa o IPI. E ainda no bojo dessas propostas, eu quero também comentar a proposta de alteração no imposto de renda, por meio do projeto de lei 2337, que dispõe sobre as alterações na legislação do imposto de renda. É uma outra proposta que também foi aprovada recentemente na Câmara e está agora tramitando no Senado. Essa proposta ela também traz importantes avanços, visando incentivar o investimento, elevar a produtividade e a competitividade das nossas empresas, mas principalmente para reduzir distorções e privilégios existentes e aí sim, promovendo maior justiça fiscal. A reforma do imposto de renda, ela propõe a redução da alíquota incidente sobre o lucro das empresas, imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social, com um corte de 8 pontos percentuais, 7 no imposto de renda e 1 na contribuição, passando dos atuais 34% e reduzindo para 26%, uma redução importante, seguindo uma tendência mundial de redução da carga tributária incidente sobre as empresas. Essa redução é essencial para aumentar a produtividade, a competitividade e estimular a geração de emprego, já que a economia tributária que isso vai gerar poderá ser utilizada para novos investimentos e na geração de novos postos de trabalho. O projeto também atualiza a tabela progressiva do imposto de renda das pessoas físicas, dos assalariados, num percentual de 31% na faixa de isenção. E essa medida favorece a todos os 32 milhões de declarantes. Com essa atualização, mais 5,6 milhões de contribuintes ficarão isentos, totalizando em torno de 16 milhões de contribuintes isentos, quase a metade dos declarantes. E, para compensar essas duas grandes e importantes desonerações, está sendo proposta a tributação dos lucros e dividendos distribuídos aos sócios das empresas, bem como a extinção do juro do capital próprio, a dedução do juro do capital próprio. Essa proposta busca promover um sistema mais justo, evitando que os mais ricos e que tenham maiores rendas deixem de pagar impostos. E está alinhada à prática internacional, já que a imensa maioria dos países adota a tributação dos dividendos. É um privilégio hoje injustificável no Brasil. Por outro lado, vai incentivar os novos investimentos, inclusive a capitalização dos lucros nas empresas. E ela é necessária para manter o equilíbrio da proposta. Não temos dúvida que é uma medida que vai promover, sim, maior justiça fiscal e diminuir as desigualdades, fazendo esse ajuste para que o sistema tributário, e principalmente o imposto sobre a renda, seja mais progressivo. A nossa expectativa é que todas essas propostas, naturalmente, sejam aprimoradas na tramitação e no debate parlamentar e possam vir a ser aprovadas, representando um importante avanço
no nosso sistema tributário brasileiro. Eram esses os comentários que eu queria trazer aí, a consideração desse importante fórum, cumprimentando mais uma vez a ANFIP e a FENAFISCO pela iniciativa de promover esse importante debate num tema que é fundamental para diminuir a nossa pobreza, a nossa desigualdade e, de fato, tornar o Brasil um país mais justo para se viver. Muito obrigado, um bom dia e um bom fórum a todos. Muito obrigado, senhor secretário, doutor Tostes. É um prazer tê-lo aqui conosco e dizer que a sua presença é uma honra para todos nós. Quero dizer que nesse momento em que se fala de reforma tributária, em que nós precisamos de recursos, o Estado precisa de recursos para satisfazer as suas políticas públicas, é necessário que sejam fortalecidas as administrações tributárias, e em especial a Receita Federal do Brasil, como responsável por toda a arrecadação, por toda a fiscalização e arrecadação dos tributos federais, e recursos necessários para que a administração tributária continue exercendo com excelência as suas atividades. Muito obrigado mais uma vez. E o nosso próximo convidado a falar sobre o tema... Seu Charles, eu vou te interromper. Desculpe. Antes de você chamar o próximo convidado, nós vamos agora nos conectar com um outro convidado. É o senhor secretário Henrique Meirelles. Ele já está conectado conosco, é isso? Já temos ele aqui conosco. Nós tivemos uma pequena alteração na nossa agenda, por isso que eu te interrompi um pouquinho antes. Muito obrigado. Já estou conectado, é um prazer enorme. Só um segundo, senhor Henrique, nós vamos colocar a sua imagem. Agora sim, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso evento. Senhor secretário, é um prazer tê-lo aqui conosco. E muito obrigado falar sobre tributação e contar com autoridades é muito importante para todos nós. Seja muito bem-vindo e com a palavra. Muito obrigado. Obrigado por isso. Obrigado a todos vocês pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui falando sobre um tema tão importante. O secretário Tostes já mencionou que a arrecadação e o tributo é fundamental, porque o tributo é o que permite ao Estado e todos os entes nacionais, subnacionais, cumprirem as suas obrigações básicas com a população, atendimento das necessidades de saúde, de educação, de segurança e de todas as outras estruturas providas pelo Estado brasileiro, seja federal, municipal ou estadual. Agora, é muito importante mencionar um dado da maior relevância. Nós estamos falando sobre a reforma tributária, foi mencionado aí, descrito pelo secretário Tostes. E eu gostaria de enfatizar um ponto. Não há dúvidas de que o Brasil é um dos países que tem um nível de produtividade que tem decaído durante os últimos anos. E como já dizia, últimos anos que eu digo, não, últimas décadas, e como já dizia o Paul Krugman, um grande economista americano, a produtividade não é tudo, mas a longo prazo é quase tudo. Portanto, o país precisa aumentar a sua produtividade. Estudos do Banco Mundial mostram que um dos fatores que prejudicam a produtividade do Brasil, talvez o fator mais importante de todo, é exatamente a chamada complexidade tributária. Estudos feitos pelo Banco Mundial em 2016 mostraram que o Brasil, o empresário, em média, gastava cerca de 2.600 horas por ano apenas para pagar imposto. E eu não estou me referindo
a gerar resultado, fazer o lucro, etc., para poder pagar o imposto. Não, isso estou falando apenas de trabalho, de burocracia, de preenchimento de formulário, de formato, de leitura de regras, de um imposto, de outro imposto, etc. Então, nós temos, por exemplo, no ICMS, talvez seja o imposto o mais complexo de todos. Por quê? Cada estado tem alíquotas diferentes, muitas vezes setores com alíquotas diferentes, às vezes produtos com alíquotas diferentes. Então, isso gera uma complexidade enorme. Em última análise, quem paga é a população, porque a economia fica menos produtiva. Não é isso? Então, hoje nós temos esse sistema com diversos tipos de impostos sobre consumo, sobre renda, sobre patrimônio, etc. Mas os impostos sobre consumo são aqueles que geram o maior problema, que geram a maior complexidade. Hoje nós temos um conjunto de propostas que cobrem todo o sistema tributário. Temos desde a proposta do imposto de renda do governo federal, a proposta que cria o CBS, que é, como descrito, uma unificação de todos os impostos sobre o valor agregado federais, e temos também a proposta que cria o IBS, né, que é a PEC 110, que está no Senado, e que existia também a PEC 145 na Câmara, sobre o mesmo tema, caminhando ambas na mesma direção, que é a direção de unificação de todos os impostos estaduais e municipais, no IBS. Portanto, nós teremos o sistema CBS, que unifica todos os impostos federais, e o IBS, que unifica todos os impostos estaduais e municipais. Então, nós teremos o chamado IVA dual, que é apenas 2 impostos sobre consumo no país. Isso está em linha com aquilo que prevalece nas economias mais desenvolvidas e nas economias que hoje lideram o processo mundial, né, de crescimento, de desenvolvimento e de padrão de vida. É muito importante mencionar algumas questões importantes nesse projeto. Vamos falar um pouco do IBS. Foi falado sobre a parte federal, que é imposto de renda, e CBS. Vamos falar do IBS. A ideia é que tenhamos um imposto cobrado no destino. Em resumo, o Estado, onde é feita a venda final do produto, cobra, e depois existe um sistema de distribuição para equalizar o produto. E aqui temos 2 linhas de ação. Uma, a criação de uma conta única para fazer esta centralização, que é a proposta feita pelos estados, que unanimemente, pela primeira vez em 30 anos, apresentaram uma proposta que é um substitutivo à PEC que tem na Câmara e um substitutivo à PEC que tem no Senado. Os estados defendem o caso de adaptação de 20 anos, mas que garante a receita mínima de cada estado durante 20 anos. Como garantir a receita mínima? Porque, evidentemente, no momento em que se deixa de tributar na origem e passa a se tributar no destino, temos aí uma perda pelos estados. É muito importante que haja um período de adaptação. O substitutivo apresentado por todos os estados garante esse mínimo durante 20 anos e vai adaptando aos poucos naquilo, esperando, e depois de 20 para
prevalecer especificamente um relatório pelo senador Roberto Rocha, baseado exatamente na PEC 110, que ele adota a ideia do modelo do IVA dual, que é extremamente positivo, e portanto, ele formaliza a criação dos dois impostos, do CBS federal e o IBS estadual e municipal, né? A ideia é manter a carga tributária total, não aumentar a carga tributária, promover um equilíbrio fiscal entre os entes federativos, o senador mantém o princípio do destino, ele assegura a competência tributária aos entes da federação, que é compatível com o que é definido pela Constituição de Autonomia Federativa, é transparente, o consumidor vai poder ver exatamente aquilo que ele está pagando de imposto, decreta o fim da guerra fiscal entre os estados, que é um dos maiores problemas hoje, não só para as empresas, para principalmente a arrecadação dos estados, a tributação, porque vira uma guerra aí de atração através de impostos, que é antieconômica, na medida em que muitas vezes a empresa decide não por uma melhor adequação econômica, mas por uma questão de guerra tributária entre os estados e reduz as desigualdades regionais. Portanto, é um projeto muito importante, né? O alinhamento está sendo discutido entre esse relatório do senador e a emenda sugerida pelos estados, pelo FUNS-EFAS, né? A partir da PEC 45 e também da PEC 110. É muito importante, portanto, que nós possamos avançar e ainda aperfeiçoar, se possível, um pouco mais esse parecer, na medida em que o parecer não mantém a ideia dos estados de garantir o mínimo durante 20 anos e aí sim prevalecer o destino. Ela vai mudando 5% por ano. Portanto, os estados produtores passam aí perdendo devagar, mas já perdendo sempre. O problema é que nós precisamos incentivar a produção no Brasil e, portanto, é muito importante que essa transição siga o princípio definido unanimemente entre todos os estados, que é a garantia por 20 anos. Portanto, esta é o próximo passo, este é o próximo passo, e vamos terminar dizendo que a reforma tributária com o IVA dual, em primeiro lugar, é mais adequado às características da Federação Brasileira, pelo CBS de competência federal, o IBS compartilhado entre estados e municípios, e todos com autonomia para administrar, permitindo uma transição mais simples de um sistema tributário para os outros, e ele permite juridicamente a existência de dois tributos incidindo sobre a mesma base de uma forma organizada. Portanto, basicamente, esse é o estágio. Estamos tendo um grande avanço, de qualquer maneira, com essas reformas tributárias, principalmente com a reforma tributária sobre bens e serviços, seja a contribuição de bens e serviços federais, seja o imposto de bens e serviços estaduais e municipais, e nós teremos aí um grande ganho de produtividade no Brasil, fazendo com que o trabalho desenvolvido pelo trabalhador e pelas empresas, o mesmo número de horas trabalhadas, se possa produzir mais e melhor. Então, esse será um dos maiores ganhos de produtividade previstos no Brasil e imputado, inclusive, reputado pelo Banco Mundial como o maior desafio hoje para o país produzir mais e melhor. Muito obrigado. É isso. Agradecemos, então, pelas palavras do senhor secretário Henrique Meirelles e vamos à nossa próxima convidada. Ela já está conectada conosco e é a excelentíssima deputada federal Jandira Fegali. Bom dia. E passo também a palavra aos nossos moderadores para ficarem à vontade para conversar com a nossa convidada. Bom dia, deputada Jandira Fegali. É um prazer recebê-la, ainda que virtualmente,
nesta dia, plenária tudo bem? do Fórum Internacional Tributário com o tema Tributação, Desigualdade e Desenvolvimento na América Latina. E queria, claro, de passar a palavra para, num tempo de 10 minutos, discorrer um pouquinho sobre a sua visão e a sua experiência, né, como a senhora vê o debate no Brasil de reforma tributária à luz do debate que ocorre no mundo e até mesmo à luz da experiência internacional sobre os modelos tributários que se conhece. Então, é um prazer recebê-la. Só com um comentário antes, deputada Jandira, há pouco recebemos, né, o secretário da Fazenda de São Paulo, né, Henrique Meirelles, que também contribuiu, né, nos deu a honra de participar do evento, e falava das 2.600 horas que o empresário consome, né, para pagar impostos. E, enfim, é uma reflexão importante que a gente faz, no sentido de que não se calcula quantas horas um professor, por exemplo, gasta para pagar impostos, né? O professor que ganha 3.000 e 5.000, mas há empresas também, como no caso do Pará, a Vale, que provavelmente não gasta muitas horas para pagar impostos, porque no caso do Pará, por exemplo, ela não paga impostos sobre a exportação do minério paraense. Então, no caso da Vale, ela não gasta, inclusive, nem um segundo para pagar impostos, porque ela não paga impostos sobre essas operações. Enfim, então, a senhora lhe passa a palavra para discorrer um pouco sobre esse tema. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês me ouvem bem? Deputada Jandira, Sim. Afonso, presidente Charles, Afonso, deputado Afonso, desculpe a indelicadeza e a quebra do protocolo, quero só registrar que a emenda substitutiva global da reforma tributária justa e solidária é subscrita pela deputada Jandira, a líder da oposição que liderou esse processo, presidente Charles. Obrigado. Obrigada, Afonso. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estão, né? Sim, pode falar. Bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite do Fórum Internacional Tributário, cumprimentar todas as entidades que organizam esse evento, particularmente a Anfip e a FENAFISCO, que sempre estão muito presentes aqui no Congresso Nacional, cumprimentar o deputado Afonso Florencio, que coordenou esse trabalho por nós aqui, quando eu era líder da oposição, aqui líder da minoria em 2019, quando nós construímos uma proposta de reforma tributária justa, solidária, progressiva e sustentável. Esse foi o nome que nós demos à nossa proposta aqui de reforma tributária em 2019, apresentamos ao Congresso Nacional e Sociedade, com muitas mãos que construíram essa proposta conosco. Quero cumprimentar também as outras entidades parceiras, inclusive a Oxfam, que tem sido uma referência em dados aqui para nós, e dizer que a primeira palavra que a gente tem utilizado muito nos fóruns em que participamos é a de solidariedade. Solidariedade a todas as famílias enlutadas no Brasil e no mundo pelas perdas nessa tragédia sanitária mundial e brasileira, porque não é fácil para ninguém enfrentar o que nós temos enfrentado nessa pandemia. Eu sou médica e tenho me identificado muito com todos os profissionais de saúde que estão na ponta enfrentando essa pandemia, e, ao mesmo tempo, os profissionais que se perderam e perderam a vida nesse processo, e também as famílias que têm vivido suas dores, suas perdas nesse momento. Ao mesmo tempo, dizer que a palavra solidariedade tem muitas dimensões. E esse tema da reforma tributária, como disse a representante da Oxfam, não é apenas um termo técnico, não é apenas uma questão técnica. Ela expressa um conceito de sociedade, um conceito de Estado, ela expressa um conceito democrático, acima de tudo, um conceito de sustentabilidade humana e de sustentabilidade ambiental. Eu penso que o debate ele não pode se restringir a uma análise puramente de simplificação ou não simplificação de tributos. Nós estamos discutindo aqui nesse momento
de que forma a sociedade como um todo contribui para que o conjunto da sociedade possa viver e possa encarar a sua capacidade de se estabelecer como cidadão, possa viver como cidadão com igualdade de direitos e de acesso a bens e serviços. Eu estava ouvindo os que me antecederam e fico pensando como eles encaram os dados mundiais, que alguns, inclusive, aqui já expressaram, os dados brasileiros, mas o mundo todo hoje percebeu como a pandemia escancarou num mundo predominantemente capitalista, e o capitalismo contemporâneo ele é um capitalismo financeirizado. O mundo inteiro hoje conseguiu entender como o sistema capitalista, na pandemia, escancarou a sua capacidade de promover desigualdades profundas. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas nos deu alguns dados, onde o número de pessoas em risco de fome dobrou na pandemia. São 270 milhões de pessoas em risco de fome no mundo. O Banco Mundial nos disse que até o final desse ano, são 150 milhões no mundo em situação de extrema pobreza. A FAO nos disse que até 2030 são quase 1 bilhão de pessoas passando fome. Essa é uma realidade que se expressa no mundo predominantemente capitalista. A realidade, a disputa, inclusive, das vacinas entre os países ricos e os países pobres, mostrou para nós o que é esse mundo, onde países pobres, até agora, alguns deles não conseguiram acessar a primeira dose da vacina. A primeira. Eu não estou falando nem da segunda dose, nem da possibilidade de imunização completa. Nós temos uma disputa hoje ainda, imperialista, neocolonialista, inclusive em cima de nós, do Brasil. Então, nós não estamos falando aqui de pouca coisa. A questão tributária hoje, basta olhar o lucro dos bancos no primeiro semestre. 62 bilhões de dólares. Nós estamos falando dos super ricos. Quantos enriqueceram no período da pandemia, dos super ricos lá de fora e dos bilionários brasileiros, e dos bilionários na América Latina. Enriqueceram absurdamente durante a pandemia, inclusive no Brasil. E esses super ricos não são tributados. E não são tributados por quê? O que é o Paulo Guedes do paraíso fiscal? O que foi a impossibilidade, inclusive, na chamada revisão do imposto de renda que aqui fizemos, de tributar a evasão fiscal. Nós não estamos falando de uma questão técnica, nós estamos falando de uma questão política. E esse deve ser o debate que nós precisamos fazer. Eu não estou discutindo simplificação tributária. Nós somos a favor da simplificação tributária. Não temos nada contra a simplificação tributária. Nós precisamos debater isso também. Nós somos a favor. O problema é o seguinte: qual é o sentido da nova tributação? Qual é o sentido? E essa questão da reforma tributária, no mundo e no Brasil, é preciso ser discutida à luz da profunda desigualdade que o Brasil vive e que no mundo também existe. Só que no mundo, essa questão da tributação progressiva, ela avançou. Ela avançou em muitos países. E o Brasil é a expressão mais obscura desse capitalismo contemporâneo. Aqui, nós ainda estamos sob a égide de uma regulação, de um ajuste fiscal com teto de gastos na Constituição. Isso não tem no planeta. Nós estamos falando da emenda 95, que ainda estabelece, nos atos das disposições constitucionais transitórias, no artigo 109 em diante, submetendo, inclusive, as políticas universais de saúde e de educação, nem o piso mínimo constitucional pode ser seguido. Os pisos constitucionais estão submetidos à emenda 95, no artigo 110, do ato das disposições constitucionais transitórias.
nós não podemos sequer fazer a execução do piso constitucional mínimo da saúde e da educação. Nós estamos trabalhando no Congresso Nacional, nas leis orçamentárias, sobre a regulação fiscal do teto constitucional da emenda 95, que se deu logo após o golpe de 2016, ainda no governo Michel Temer, e que está mantido até agora. Nós estamos trabalhando sobre um ajuste fiscal da PEC emergencial, que foi votada sob o comando de Guedes Bolsonaro. Nós estamos falando de um governo que tem responsabilidade sobre a morte de milhares de brasileiros. Nós estamos falando de um Brasil que prende uma mãe por furto famélico por 18 dias, que roubou um miojo e 2 sucos, enquanto o presidente da República ainda está sentado naquela cadeira depois de tantos crimes cometidos. Nós estamos falando de uma tributação que ainda não se faz sobre patrimônio e renda, mas ainda tributamos sobre o consumo. Nós aqui tentamos fazer uma mudança do imposto de renda, e nós votamos isso na Câmara, tímida, ainda tímida, mas a oposição conseguiu acabar com a isenção de juros sobre o capital próprio. Nós conseguimos ainda tributar lucros e dividendos. Tímido, mas conseguimos. Conseguimos ainda elevar a isenção do imposto de renda de 1.900 para 2.500 de pessoa física. Isso, obviamente, incluiu 80% dos trabalhadores brasileiros. Nós ainda conseguimos tributar fundos fechados. Conseguimos ainda avançar sobre isso. Tudo tímido, gente. Tímido, porque é a correlação de forças que nós temos na Câmara dos Deputados. Mas nós conseguimos fazer esse avanço. Estamos em risco no Senado Federal. Estamos em risco. Ainda há uma luta política para se fazer aqui. Mas nós não conseguimos avançar ainda sobre patrimônio, sobre heranças. Tem vários projetos, várias propostas aqui no Congresso Nacional. Mas nós estamos ainda lutando no Senado Federal. O deputado Afonso Florencio foi o nosso grande porta-voz nessa negociação. Ainda está acompanhando isso no Senado Federal. Foi quem negociou em nome da oposição com a Casa, foi quem conduziu esse processo aqui por nós. Essa é uma luta constante aqui no Parlamento brasileiro. A Câmara conseguiu fazer alguns avanços muito importantes, na timidez possível, no possível dentro da correlação de forças, mas avançou. Nós conseguimos avançar. No entanto, no Senado, o risco de retrocesso nessas vitórias que nós fizemos ainda existe. E ele vai falar, vai poder demonstrar tudo isso. Mas nós precisamos, gente, encarar a questão da tributação na ótica do desenvolvimento, na ótica da manutenção do bem-estar social, na ótica do equilíbrio federativo, na ótica da sustentabilidade ambiental e na ótica de superação das desigualdades. Agora, nós não vamos fazer isso se nós só debatemos isso na ótica da simplificação tributária. Ontem, a briga era se faz ou não um Bolsa Família de R$400, sabe quanto tempo? No ano eleitoral. A medida provisória que aqui chegou acaba com Bolsa Família. Acaba, a partir de novembro agora. E qual é a alternativa do governo? Fazer um aumento de R$400, sabe em quanto tempo? Em 2022. E depois não tem mais nada, porque o projeto deles é puramente eleitoral. E foi tanta briga para fazer isso, porque furava o teto da emenda 95, que cancelaram o lançamento às 17 horas do dia de ontem. Ou seja, não há uma preocupação com quem está hoje passando fome, com o nível de segurança alimentar em mais da metade dos lares brasileiros. Ou seja, nós estamos na mão de um governo do ajuste fiscal, do paraíso fiscal de Guedes, de um total desprezo pela maioria da população brasileira. E eu vejo que a saída ainda é, e eu vou concluir falando isto, a nossa saída está no plano da política. A nossa saída está no plano de tentar encarar este Brasil com seu nível de profunda desigualdade social, um profundo desprezo pela vida e pela maioria da população, que na desigualdade tem
classe, tem gênero, tem raça, e nós precisamos de uma saída política, uma amplíssima frente de soma de forças para que a gente encare nesse momento, vendo as brechas para ter algumas conquistas, algumas vitórias, mas centralmente mudando essa realidade e esse comando que esse país tem. Então, é na política, gente, é assim que eu vejo a nossa grande saída para ter conquistas não só no plano tributário, mas para que a gente consiga ter um Brasil com um plano nacional de desenvolvimento, superando desigualdades e tendo uma outra solução para que a gente tenha felicidade para o povo brasileiro. Muito obrigado. Queremos agradecer mais uma vez à deputada Jandira Fegali pela sua defesa dos direitos sociais no Congresso Nacional e pela defesa também da reforma tributária solidária. E esperamos que a reforma tributária solidária encontre eco no Senado Federal na discussão da PEC 110. Muito obrigado mais uma vez, deputada. Muito obrigada ao senhor Décio. Vamos à nossa próxima convidada. Nós temos, os nossos próximos convidados já estão conectados online, então, para que nós possamos manter a nossa programação, eu gostaria de avisá-los para fazerem as suas mensagens, se possível, no prazo de 5 minutos, ok? Então, agora a nossa próxima convidada é a senhora secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Macedo Pacobaíba. Seja muito bem-vinda. Olá, bom dia a todas e a todos. Gostaria de iniciar, vou colocar o cronômetro aqui, 5 minutos. Gostaria de iniciar agradecendo ao convite da FENAFISCO, na pessoa do Charles, essa liderança nacional expressiva, a Anfip, ao Décio, agradecer o convite de vocês, cumprimentar aqui o deputado Afonso, que vejo, a deputada Jandira, palavras inspiradoras, realmente tem muita conexão com o que a gente vai falar aqui, secretário Tostes, secretário Henrique Meirelles, que já se apresentaram. E aí a encomenda que me foi feita, gente, está relacionada à justiça fiscal. E eu comecei a meditar aqui acerca do tema justiça, e a justiça enquanto, eu diria, um ideal fundamentado especialmente na liberdade, na igualdade, na fraternidade. Quando a gente fala em justiça fiscal, especialmente no Brasil, é um tema controverso, porque nós parecemos, e a fala da deputada Jandira deixa isso tudo muito claro, que existem retrocessos evidentes quando evolução humana deveria representar um caráter incremental. E aí é com base nisso que eu finquei algumas bases para poder me comunicar aqui com vocês, e me lembrei basicamente de 2 movimentos mundiais. O primeiro deles, a Revolução Americana, em 1776, uma revolução liderada por elites, mas que visava a proclamar a independência daquele país, fincada em liberdade e igualdade. E por que não, logicamente, não poderia esquecer da Revolução Francesa de 1789, que finca no Ocidente as bases, né, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. E aí, observando o Brasil, nós somos uma nação muito jovem. Tem uma frase, certa vez, o Nelson Rodrigues foi questionado, qual o conselho que você dá aos jovens, Nelson Rodrigues? E ele disse, cresçam, envelheçam. O que nos parece é que, diante de todos esses movimentos, né, um país em que só viu uma única vez um presidente eleito democraticamente passar a faixa para um outro presidente eleito democraticamente, nos parece que alguns conceitos, né, que hoje, especialmente nesse ambiente de crise que nós congregamos, uma crise social, uma crise política, uma crise sanitária, uma crise ética, um fantasma antidemocrático absolutamente inaceitável nos rondando e que acaba por ferir diversas premissas fundamentais de uma nação estruturada, como é o caso da solidariedade, prima irmã da fraternidade, estrutura básica da tributação. A tributação se finca nesses 2 valores. É importante a gente compreender de que forma esses ideais vão afetar esses milhares, esses milhões de brasileiros que realmente passam por dificuldades extremas. Eu poderia dizer que, para além
de falar de uma reforma tributária estruturada como técnica, e tenho participado ativamente desse ambiente de reforma tributária, eu diria que esse discurso fácil, realmente, da simplificação, é um discurso que é bem focado no mercado, da simplificação, da automação, da diminuição de tempo que se gasta. Eu gostei muito da observação realmente que Charles fez acerca, né, de algumas empresas, que foi uma observação que também já foi feita há algum tempo. Será que uma parte das empresas não gasta tempo também tentando buscar formas de não pagar o tributo? Nós temos uma chaga nesse país que ela é pouco falada, que é a chaga da sonegação. Segundo dados do IBPT, é 9 vezes maior do que a corrupção no nosso país, e que nós mascaramos porque, tradicionalmente, essa sonegação certamente afeta grandes grupos estruturados que não têm interesse algum que isso venha à tona. E aí, a gente, logicamente, tem um panorama de distância muito grande, teórica e prática, do ideal de justiça fiscal. E, certamente, a justiça social, a justiça fiscal, ela não seria um local em que chegaríamos e nos acomodaríamos, porque, como todo ideal, ele significa apenas aquela estrela que a gente está sempre perseguindo. Mas o que mais me incomoda no sistema brasileiro é essa nossa pouca porosidade, e diria até mais para desafiar todos nós que aqui estamos. Eu sou auditora fiscal jurídica da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, e sei que faço parte de um sistema que ratifica essa desigualdade e que, em alguma medida, estrutura todo esse ideal macabro que acabamos construindo nesse país. Nós nos acostumamos e nós, em alguma medida, nós aceitamos, alguns se deleitam em vermos a imposição de um ônus tributário muito mais pesado em pessoas pobres ou miseráveis, diante, né, de um grupo privilegiado que sempre dominou determinados meios e que passa por fora de tudo isso. Nós somos o país, né, do fato que estrutura o ideal de manda quem pode, obedece quem tem juízo. É importante nós afirmarmos e aprofundarmos esse ideal de justiça. E aí, para finalizar, eu traria uma frase do Martin Luther King. Ele diz que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. É importante eu não acredito, tem falado muito em felicidade como esse ideal. Acho que muita gente tem mudado muito a vida, a pandemia mexeu com a vida de muita gente, eu diria que esse ideal emocional que envolve a todos nós. E eu não acredito, sinceramente, numa felicidade, numa vida em sociedade, e que sejamos efetivamente felizes enquanto estivermos vendo cenas grotescas, como a gente tem visto, especialmente ultimamente no nosso país, em que a gente está vendo um agigantamento da pobreza e um retrocesso histórico em ganhos, que eu diria, alcances de patamares que nós acreditamos inaceitáveis. E gostaria de destacar, para finalizar, que somos ainda mais torpes, que somos ainda mais macabros, porque não podemos nos esquecer que a pobreza no nosso país afeta mais gravemente as crianças. Será de cada um de nós que faz, como que a gente pode pensar num projeto de país se hoje nós condenamos as nossas crianças à extrema miséria. Charles, um beijo, querido, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Décio. Deputado Afonso, um prazer revê-lo. Bom dia aí a todos. Bom, muito obrigado, Fernanda. Um beijo grande. Secretária da Fazenda do Ceará, uma pessoa encantadora que sempre deixa uma mensagem de muita esperança, né, para que a gente não desista e continue e siga lutando. Quem me conhece há muito tempo sabe que tem uma frase célebre que eu repito, que é: a luta continua porque é contínua. Então a Fernanda, ela deixa essa mensagem para a gente. Muito obrigado, viu, Fernanda? Um abraço. Muito obrigada ao senhor Charles também pelo breve comentário. E agora nós vamos ao nosso próximo convidado, senhor deputado federal Afonso Florencio. Ele já está conectado conosco. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, me ouvem bem? Sim, pode falar. Vou tentar cumprir os 5 minutos, mas fui convidado com o informe de que teria 10 minutos. Então, vou tentar enxugar, mas cumprir a minha responsabilidade aqui
que é principalmente prestar contas da atuação da oposição no Congresso Nacional, que tem responsabilidades, como disse a líder Jandira, também hoje no Senado, atribuída pela bancada à minoria, o senador João Paulo Prats e senadoras e senadores não só do PT. Então, vou tentar cumprir o tempo. Agradecer o convite, saudar esse Fórum Internacional Tributário, citando aqui o Décio Lopes e Charles Alcântara, citando muito rapidamente a FENAFISCO, a ANFIP, a Senafresp e a Oxfam, e assim tentando citar todas as entidades. Saudar as pessoas que me antecederam, a secretária Fernanda Pacobaíba, parabenizar pelo trabalho, a líder Jandira Fegali, os secretários Tostes e Meirelles. Dizer rapidamente que, de fato, como disse a deputada Jandira, desde 19 eu coordeno os trabalhos da oposição, inicialmente por uma atribuição do meu partido, o líder Paulo Pimenta, e reconduzido pelos líderes Enio e depois Bongás, mas em 19 com uma responsabilidade atribuída pela deputada Jandira e reconduzido pelo líder Guimarães e pelo líder Freixo. Estive na comissão especial da PEC 45, depois na comissão mista do Congresso das PECs 45 e 110. Ressalto o papel fundamental do movimento pela reforma tributária justa e solidária, pela tributação dos super ricos, e o papel da Oxfam, do Charles, do professor Faiani e do consórcio do Nordeste. O secretário Rafael Fonteles, presidente do Concefaz, a secretária Fernanda, o secretário Manuel Vitório, que nos receberam em fóruns e, em especial, numa reunião no Rio Grande do Norte, onde o Fórum do Nordeste, os governadores, por consenso, e seus respectivas secretárias e secretários de Fazenda, manifestaram apoio à emenda substitutiva global 178, que ficou conhecida, como lembrou a deputada Jandira, como a emenda da reforma tributária justa, sustentável e solidária, que foi, digamos assim, o nosso aprendizado junto ao movimento da reforma tributária justa e solidária e da tributação dos super ricos. O movimento, a pressão de fora para dentro do Congresso Nacional permitiu que coletássemos assinaturas. E ali, com a ajuda do movimento, fizemos um acordo com os governadores do Nordeste, ao ponto de que a emenda citada pelo secretário Charles, e que foi autenticada pelo deputado Herculano Passos, que representa a posição dos secretários, a sugestão dos governadores é que eu fosse o subscritor da emenda, o autenticador da emenda. Ela entraria no meu nome, e eu disse, é a emenda dos governadores, dos secretárias e secretários, deve entrar com o deputado coordenador da bancada mais numerosa, que era de São Paulo, e aí o deputado Herculano Passos foi o autenticador. Para concluir minha intervenção, qual é a situação hoje? O PL, o secretário Tostes citou o PL 3887, está na Câmara, por enquanto, engavetado. O que ele faz? Unifica as contribuições federais e majora a alíquota de aproximadamente uma média de 4,5% para uma média de superior a 12,5% do PIS, COFINS, PASEP, que virá a ser uma CBS, uma contribuição sobre bens e serviços. Passou na Câmara dos Deputados o 2337, enviado pelo governo esse ano, e como lembrou a deputada Jandira, os partidos de oposição, e eu coordenei a bancada, lá as imagens não mentem, da sessão da Câmara, passou com o apoio da oposição e dos partidos de oposição, e com a oposição do Novo, do PSDB, do MDB, do DEM e do PSL. Por 2 semanas, o 2337, seu relatório, foi retirado do plenário pela obstrução do PT e do PSOL e dos partidos de oposição. Os requerimentos eram do PT e do PSOL. Porque o relator, depois de uma fala do ministro Guedes de que havia maldades no texto original do 2337, que, para surpresa de todos, continha, desde o início, a tributação sobre lucros e dividendos, a vedação da dedução do juro e capital próprio e um conjunto de medidas
anti-elisão fiscal, além da revisão da tabela do imposto de renda da pessoa física. Depois dessa fala do ministro Guedes e da grita geral de setores do mercado, agentes públicos, representantes da Faria Lima, o relator reduziu o IRPJ para 2,5%, propôs a tributação do PAT, do Programa de Alimentação do Trabalhador, famoso, digamos, vale-refeição, tique-refeição, propôs a tributação do famoso Programa de Auxílio Transporte, do vale-transporte do trabalhador e da trabalhadora. O projeto do governo já continha um limite de 40 mil de renda para a adesão à declaração simplificada do imposto de renda da pessoa física, do IRPF. E a obstrução da oposição obrigou o relator a negociar com a oposição, incluímos 7 itens prioritários. E a oposição, o mercado, pressionava pela retirada da tributação sobre lucro e dividendo e da vedação da dedução do juro e capital próprio. A oposição, e eu, como responsável pela negociação pela oposição, subiu o sarrafo. A exigência para o relator era grande. Nós percebíamos que na conjuntura, além da pressão do mercado, havia também uma rusga pública do presidente Arthur Lira e da maioria, portanto, liderada por ele, com o ministro Guedes. E havia um contencioso político mantido do presidente Arthur Lira e do ex-presidente Rodrigo Maia, do seu candidato Baleia Rossi e do relator da PEC 110, da PEC 45 na comissão mista, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Tínhamos aprendido. Eles nunca tiveram a nossa objeção à simplificação tributária. E não é gratuito que aqui o secretário Tosti e o secretário Meirelles façam alusão apenas à simplificação tributária, a PEC 110, a PEC 45, ao 3887, que é uma majoração de alíquota das contribuições federais, e é também uma simplificação das contribuições federais, mas não façam alusão à emenda 178 da tributação sobre lucro e dividendo. Percebendo essa conjuntura, PT e PSOL mantiveram sua obstrução. Na terceira semana, o presidente Arthur Lira sequer pôs na ordem do dia e o relator, mantendo uma disposição de impingir uma derrota a alguns setores, e enfatizo, consideramos que essa rusga, do presidente Arthur Lira com o ex-presidente Rodrigo Maia, que até hoje defende a isenção sobre lucro e dividendo e a não tributação sobre o juro e a não tributação sobre juro e capital próprio. E lembro aqui que na sessão Tendências e Debates da Folha, recentemente, Everardo Maciel, um dos mentores da Lei 9246, foi defender a não aprovação no Senado do texto do 2337 que passou na Câmara por causa da tributação sobre lucro e dividendo e porque na Câmara o acordo que a oposição fez com o relator, numa estratégia de mitigação de dano, entrou a extinção do juro de capital próprio. Mantivemos uma alíquota de 20% no lucro e dividendo e perdemos no plenário para 15%. Se não tivéssemos feito o acordo, ao invés do debate ser sobre a alíquota, 20 ou 15%, o debate seria extinção ou não do dispositivo presente no texto, supressão ou não do dispositivo presente no texto sobre a tributação do lucro e dividendo. E nós mantivemos o texto, conseguimos a ampliação da adesão ao IRPF, a declaração simplificada, puxando para 10,5% dedutível, o texto original seria 8%. Os governadores já tinham conseguido, com sua pressão, subir o IRPJ, que o relator descia para 2,5%, para 6,5%, no nosso acordo puxou para 8%, tributando, portanto, ainda mais as empresas. Conseguimos a isenção sobre o ticket de refeição e o vale transporte. E o texto foi para o Senado, não estou dizendo que o texto é bom, mas o nosso parâmetro foi a correlação de forças no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, o que está acontecendo? Os senadores Roberto Rocha e outros, o relator
do 2337 está anunciando que retirará no Senado a tributação sobre lucro e dividendo. E nós não sabemos se teremos correlação de forças na Câmara para manter essa tributação. O senador Roberto Rocha, que está relatando a PEC 45, foi presidente da comissão mista e está relatando a PEC 110, um arranjo político lá no Senado, está dizendo que vai passar a simplificação. Nenhum deles fala sobre a tributação sobre lucro e dividendo e agora a pauta é essa, a extinção do JCP. Por isso esse seminário é tão importante. O Brasil não pode continuar na contramão do mundo, um pária internacional, quando OCDE, Banco Mundial, governos liberais como o governo americano e próprios segmentos empresariais, corporações internacionais, pautando a tributação sobre o lucro exorbitante dessas empresas. Só no Brasil, os partidos da direita, os setores de mercado insistem na isenção do lucro e dividendo e da isenção do JCP. Por isso, esse seminário, esse fórum internacional, o FIT, é fundamental. Sem o movimento da reforma tributária justa e solidária, sem o apoio de governos progressistas no PT, e tivemos aqui, ressalto, a presença da secretária Fernanda Pacobaíba, do consórcio do Nordeste, por isso ele é tão atacado, nós não teríamos setores da institucionalidade do Executivo apoiando a tributação sobre lucro e dividendo. O Brasil não pode continuar na contramão, temos que aprovar a emenda substitutiva global 178 da reforma tributária justa, solidária e sustentável. Agradeço o convite e trago aqui a saudação dos partidos de oposição e de parlamentares de centro que subscreveram essa tão importante emenda que partiu, digo eu, sem medo de errar, da força política do movimento pela reforma tributária justa, solidária e sustentável e do movimento pela tributação de super ricos. Muito obrigado e bom fórum. Muito obrigado, deputado Afonso Florencio. Nós agradecemos muito a sua participação nesse evento e agradecer mais uma vez, por manterem vivos os ideais da reforma tributária solidária no Congresso Nacional. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor Décio também. E agora nós vamos para as últimas considerações deste painel, desse assunto que é tão relevante. Agora nós vamos ao nosso próximo convidado, que está conosco presencialmente. Eu convido o diretor institucional do Comitê Nacional dos Secretários de Estado da Fazenda, o CONCEFAZ, senhor André Horta. Seja bem-vindo. Alô? Já posso tocar o barco? Tá certo. Muito bom dia a todos. Saudar aqui a todos que participaram da mesa, com medo de esquecer alguém aqui, secretários Meirelles, Fernanda e o secretário Tostes, não foi? Deputado Jandira Fegali, deputado Afonso Florencio, nosso amigo. Saudar aqui a Anfip, Fenafisco, Charles e o Décio. Estamos aqui recordando a boa lembrança da reforma tributária solidária, onde passamos ali em 2017, Décio, nas instalações da Anfip, todo sábado, trabalhando, viu o Fanhane aqui circulando, junto com o Fanhane, para poder a gente entregar esse projeto tão importante para o país. Nós somos de uma geração que a gente não tinha um projeto, a gente não tinha que se agarrar. E agora nós temos algo por que lutar, nós temos uma bandeira por que lutar. Meu amigo Marcelo está por aqui, Marcelo Alves, quero saudar os fazendários todos aqui na presença do Marcelo, do Bruno, que falou comigo agora há pouco. E entrando rapidamente, que eu sei que o tempo está correndo, o tempo urge. O deputado Florencio falava aqui sobre dividendos. Vocês viram ontem que o relator, o senador Coronel, falava inclusive de retirar a tributação dos dividendos. Aí a gente começa a se fazer, eu vou
já se falou muito sobre a prática, eu preciso voltar um passo um pouquinho atrás. Afinal, a tributação desses dividendos, como foi dito, né, ele reduz o investimento. Isso é um título de um artigo escrito aqui em São Paulo, eu anotei, Forquesato, Meloni e Rocha. Né? O que foi que eles encontraram quando quando se passou a tributar mais investimento na França? Houve retenção de lucros e o investimento das empresas aumentou em 300%. O que aconteceu quando se reduziu a tributação dos dividendos nos Estados Unidos e Irlanda? Aconteceu que se distribuiu mais lucro. Não teve nenhum resultado com crescimento e nenhum resultado com os empregos. Se a gente voltar aí mais 6 meses, foi publicado no final do ano passado uma pesquisa chamada As Consequências de Cortes Econômicos, de cortes tributários maiores para os ricos. Professores Julian Limberg, do King's College de Londres, e David Hope, da LSE, da London School of Economics. O resultado dessa pesquisa de cortes para os mais ricos, finalizada no final do ano passado, com 18 países, 50 anos pesquisados, foi surpresa para ninguém que trabalha nessa área. Né? O que acontece quando você tributa menos os ricos é que você aumenta a desigualdade. O que acontece com o crescimento e com o emprego? Nada. Não se move crescimento e desemprego. Veja, tudo parece endossar essa agenda de progressividade, né? E não é por menos, porque progressividade tem muitas virtudes. Charles abriu hoje o dia falando da virtude moral, da justiça fiscal que faz. Veja, quando se combatia a progressividade, se combatia com a ficção moral. Se dizia que se você trabalhasse, se você reduz a desigualdade, acaba que a economia trava, acaba que fica menos dinâmica essa economia. Mas o Stiglitz, Nobel de 99, foi atrás, reuniu dados às dúzias e mostrou que era torrencial, que isso não acontecia. O que acontecia era o contrário. Quando você reduz desigualdade, o dinheiro vai para o baixo da pirâmide e isso estimula a economia. Que esse preço que se pagava, na verdade, era o contrário. Você paga um preço pela desigualdade. A economia paga um preço pela desigualdade, nome do livro dele, que reúne todos os dados que a gente quiser aí usar para conversar. Então, se tanto concorre a favor da progressividade, por que a gente não consegue fazer valê-la? Bom, não consegue por causa da questão do interesse de quem mais pode contra o interesse de quem menos pode. Não é algo recente, né? Exemplos históricos aí repetitivos. O clássico é o da Revolução Francesa, Turgot, 6 meses antes da queda da Bastilha, convencendo os nobres e convencendo a igreja. Hoje a gente pensaria em convencendo as igrejas, né, a pagar mais impostos. Não resolveu e a solução não foi lá muito pacífica. O historiador Walter Scheidel, ele escreveu uma obra fantástica de nossa época chamada Violência e História da Desigualdade. Essa obra ela é bastante pessimista. Ela diz que, olha, desigualdade na história você só reduz com guerra, colapso, pandemia e ruptura. Bom, pandemia a gente já está vendo que não resolve, né? Aumentou, inclusive, a desigualdade com pandemia. Então, veja, como resolveremos essa questão da desigualdade, como colocaremos essa agenda? Nós vamos fazer uma revolução? Alguém aí está organizando a revolução? Se tiver, me passe o Pix que eu gostaria de colaborar. Mas, olha, esse encontro aqui não vai ser sobre isso. Esse encontro aqui é um encontro do diálogo e é um encontro da informação. É um encontro pela reforma, mais, não estou negando, mas mais do que pela revolução. Então, o que é que a gente precisa fazer para conseguir ter sucesso com essa reforma? Veja, foi feita a pesquisa, Charles, ano passado, da Oxfam com
o Datafolha, e se percebeu que, minha querida da Oxford aqui, se encontrou que 84% dos brasileiros apoiam tributar os mais ricos para se dar serviços e se dar benefícios aos mais pobres. Então, essa troca é uma troca apoiada por 84% dos brasileiros. Como é que a gente faz para que essa vontade que o brasileiro tenha se expresse em termos de eleger aqueles que vão realmente fomentar isso aí? Como é que a gente sai disso aqui? Como é que a gente sai desse vácuo, né, entre essa vontade abstrata e esse ato concreto? Nós vamos imprimir as pesquisas e sair aqui panfletando pela cidade? É essa a nossa tática? É a persuasão racional? A gente está com essa concepção do homem aqui moderno, né, que é puramente racional. Olha, as experiências com redes sociais não estão muito militando nesse caminho, né? Parece que talvez o caminho seja uma abordagem mais multidisciplinar, que a gente incorpore psicologia social, que incorpore sociologia da informação, linguística, desconstrução de discursos. Isso é que é importante. Então, a questão, eu vou encerrar porque eu sei que nós estamos adiantados da hora, embora esse tema seja tão desafiador, meu amigo. A questão é como nós vamos calibrar a estratégia para a agenda da progressividade andar. Como faremos isso? É sobre isso. Bom congresso a todos e uma honra, mais uma vez, estar aqui com os senhores. Mais uma vez, muito obrigada, senhor André Horta, pelas palavras. E antes de seguirmos para o nosso próximo painel, eu gostaria de saber se o senhor Charles e o senhor Décio gostariam de finalizar algumas palavras finais em relação a tudo que foi, breves palavras sobre o nosso painel. Charles, o que você achou desse nosso primeiro debate? Primeiramente, eu quero agradecer o André Horta, né, por estar aqui com a gente, por estar com a gente lá na Anfip durante mais de um ano, né, discutindo a reforma tributária solidária aos sábados, né, e pela produção do nosso material. E o Charles também estava lá com a gente, eu também, César Roxo, né, estavam sextas e sábados, lembrando aqui pelo Charles. E André e Charles, a nossa felicidade é que os ideais da reforma tributária solidária, eles estão no Congresso Nacional, esse era nosso objetivo. Charles, o que você achou desse primeiro bate-papo? Bom, isso não estava combinado, mas eu quero agradecer, viu, Décio, pela levantada de bola e encerrar este painel com o André, que, além de tudo, é um amigo, um companheiro de jornada. É, assim, uma honra muito grande, né, André? E a pergunta que você nos deixa é muito desafiadora. Eu até encerraria dizendo que os pobres estão ainda pagando ainda mais impostos, porque não se pagava imposto sobre pé de galinha, nem carcaça de peixe, nem pelanca. Então, como isso agora já virou um negócio, uma atividade lucrativa dada à fome, então os pobres que, né, até conseguiam por doação esses restos, agora têm que comprá-los. E, portanto, passaram a pagar impostos sobre eles. Enfim, é um pouco essa a realidade do Brasil. Muito obrigado, André, por esse painel. Quero encerrar esse painel, então, após as palavras do Charles, dizendo a vocês que tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã, vocês estarão ouvindo ao longo desse painel, ao longo desse congresso, ao longo desse Fórum Internacional Tributário, que na verdade é um congresso, né, internacional tributário, e dizer que tudo que for dito aqui, certamente muitas coisas boas estarão das nossas cabeças. Muitas coisas boas, principalmente a conscientização tributária. Nesse sentido, eu agradeço a participação de todos aqui nesse primeiro momento de abertura. Agradeço ao Charles, às nossas entidades parceiras,
aos nossos palestrantes aqui nesse primeiro momento e dizer que o sucesso, o evento, com certeza, será um sucesso. Muito obrigada mais uma vez.